Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá rapaziada? Já vou começar o vídeo de hoje falando aí sobre o caso do Eike Batista que foi preso novamente. E aí você já pode pensar, nossa, eu tô no canal errado, o que o Eike Batista tem a ver com Bitcoin? Não, calma, fica tranquilo, tá? Porque ao que tudo indica, encontraram ali cerca de informações que o Eike Batista poderia estar movimentando Bitcoins ou outras criptomoedas, inclusive em uma exchange brasileira, tá? E aí foi aventada a suspeita dele estar aí fazendo lavagem de dinheiro, tá? Mas isso ainda não foi confirmado. Vou dar mais detalhes em relação a isso, tá, galera? Vou falar também sobre as medidas econômicas aí do governo Bolsonaro, né? Das reformas aí que estão rolando no Congresso e como isso pode afetar aí o Bitcoin, como isso pode ajudar aí a adoção das criptomoedas e também como pode nos conduzir de forma bem mais rápida aí para uma capstone, exatamente. E assim, claro que essas medidas aí de ajudar a adoção do Bitcoin, de acelerar aí o passo em relação ao capstone, não estão aí sendo promovidas intencionalmente. O Bolsonaro e a equipe dele pode estar promovendo essas mudanças aí sem nem perceber, de forma não intencional, tá? Eu já vou dar mais detalhes sobre isso, então se você ficou curioso para saber sobre essa notícia, continua nesse vídeo aqui que eu garanto você não vai perder nada, tá? Vou falar também sobre a queda da taxa de juros Selic, como isso também pode estimular aí o aparecimento, melhor, ao aumento do aparecimento de pirâmides financeiras, principalmente pirâmides de Bitcoin, mas também como toda ação tem um lado negativo e um lado positivo, também pode estimular aí o maior investimento em criptomoedas. Já vou explicar isso com mais detalhes e vocês vão entender. Então já viu que esse vídeo aqui tá imperdível, se eu fosse você não sairia daí até o final, tá? Mas para você que é novo aqui no meu canal, não conhece meu trabalho, peço a você que se inscreva, que todo dia tem vídeo novo, tá? E eu peço também que vocês já vão dando logo like e compartilhando com geral, tá? Se você quiser entrar em contato comigo, né, te trocar uma ideia, o link aqui pro grupo do Telegram, o número do WhatsApp do canal e também o link pro Instagram do canal vão estar aqui embaixo na descrição. Agora, sem mais delongas, vamos comentar aqui o primeiro caso aí envolvendo o Eike Batista, né? Inclusive, eu tô vendo aí algumas informações cruzadas de que algumas pessoas falam que não, com certeza aí o Eike Batista estava fazendo lavagem de dinheiro com Bitcoin. E assim, até o presente momento não há confirmação pelo próprio órgão do Ministério Público Federal que havia lavagem de dinheiro. Claro, isso é uma possibilidade, tá? E assim, eu vi aqui em alguns portais como o portal do Bitcoin, a manchete falando que o Eike Batista lavava dinheiro com Bitcoin, tá? Às vezes não é nem por má intenção dos caras, é simplesmente ali na correria, ali na redação ali da matéria, acabou se passando, mas até o presente momento não há informação de que havia de fato lavagem de dinheiro com Bitcoin. Inclusive, tá? A própria mídia que vinha aí com um discurso demonizando o Bitcoin não mencionou esse tipo de possibilidade, tá? E isso aí significa, muitas pessoas aí não perceberam isso, mas isso significa aí uma mudança de tempos, uma mudança de ventos. Estamos respirando novos ares, onde o Bitcoin não é mais demonizado aí no mainstream. Tá, isso é fantástico, isso é excelente. Isso aí pode significar que a adoção do Bitcoin em grande escala está muito mais próximo do que eu pensava antes. Por quê? Porque se a própria mídia, a mídia também ela tem um olhar do que pode acontecer no futuro, se já está aí meio que tomando uma posição mais cautelar em relação às criptomoedas, é porque eles veem aí que tem uma possibilidade das criptomoedas ganharem uma adoção, e se eles ficarem aí demonizando, se eles ficarem marcados pela demonização contra o Bitcoin, eles perderão no futuro. Tá entendendo onde é que eu tô querendo chegar? Então isso significa sim que bons tempos em relação a criptomoedas estão por vir aí, na verdade já estão vindo, só por esses caras aí que tem poder de influência, de manipular informação, de manipular ali opiniões, já não estarem ali demonizando o Bitcoin. Isso é fantástico. Mas é o seguinte, Rodrigo, como é que se chegou a essa possibilidade do cara tá fazendo lavagem de dinheiro com Bitcoin? Olha só, encontraram ali na casa dele tá um papel contendo algumas informações relativas a operações com criptomoedas. Possivelmente ele estava fazendo operações com Bitcoin e com outras cripto na exchange Bitcoin 3, tá? Encontraram ali naquele papel informações como login, como senha, possivelmente a seed também, que é muito importante ali para quem opera com criptomoedas. E claro que obviamente não teve ali a mensuração da quantia de quanto ele estava ali operando naquela exchange, tá? Mas assim, se fosse a quantia muito alta e proveniente dos crimes ali que ele está sendo acusado, isso seria considerado lavagem de dinheiro. Deixando muito bem claro aqui que ele não foi preso por isso, tá? Que algumas pessoas podem pensar que ele foi preso por estar fazendo lavagem possivelmente fazendo lavagem de dinheiro com Bitcoin. Não, ele foi preso aí pelo envolvimento aí ali naquelas ações de corrupção lá com o Sérgio Cabral, que quebrou o estado do Rio, tá? E o Bretas foi lá e determinou a prisão dele. Inclusive o próprio Ministério Público Federal não citou essa questão aí de envolvimento aí de lavagem de dinheiro de forma ilícita com criptomoedas. Falou aí sobre a investigação que estava investigando o Eike Batista em relação aos crimes comuns, né,
que não envolve aí nada, não tem nada a ver, não tem nenhum tipo de relação com criptomoedas nem com Bitcoin. E claro que até no próprio canal do Eike Batista, quem já acessava antes, via que ele já estava ali comentando sobre criptomoedas, estava falando sobre a tecnologia, inclusive ele deixou até uma pergunta no ar, se você já assistiu o vídeo deve saber, tá? Não sei se esse vídeo continua no ar ainda, mas ele falou que o Bitcoin iniciou ali o ciclo das criptomoedas, mas que futuramente, no segundo ou no terceiro ciclo, tá, que possa vir outra criptomoeda e domine, como aconteceu com as redes sociais. O Orkut foi uma das primeiras redes sociais, hoje já não existe mais, quem domina é o Facebook. Então, fica até essa pergunta aí, eu faço para você, deixa aqui embaixo nos comentários. Você acha que de fato o Bitcoin pode ser substituído por alguma outra altcoin futuramente? De fato, isso aí é a pergunta não é nem da década, é do século, tá? Porque de fato, quem tiver essa resposta aí vai ficar não é milionário, né? Bilionário, caso tenha os recursos aí aplicados de forma certa em alguns anos, beleza? Agora vamos falar aqui sobre o caso das reformas aí econômicas promovidas pelo governo Bolsonaro e já deixando muito bem claro aqui de antemão, não vou tocar aqui em assuntos políticos, não vou dizer se o governo é bom ou se é ruim. Se vocês quiserem aí expressar o que vocês pensam do governo, o que vocês acham, pode se sentir à vontade, vocês têm o espaço dos comentários livre, mas eu vou comentar aqui simplesmente a questão econômica e como isso pode surtir efeito em relação ao mundo das criptomoedas. Porque é o seguinte, uma das medidas aí que será colocada em pauta ali nas casas legislativas vai ser a questão ali do imposto único quando se tratar da reforma tributária. Quando passar a reforma da Previdência, as ações vão se voltar para a reforma tributária. E quando se fala em reforma tributária, tem uma ideia aí que já tem um certo tempo aí que se fala sobre o chamado imposto único. Claro que ainda há informações muito divergentes em relação a isso, não há um consenso, tá? Isso ainda está muito no início, ainda vai ser muito debatido, mas a proposta, pelo menos em tese, é a seguinte, que haveria apenas a cobrança de imposto, onde teria ali a cobrança de uma alíquota, e olha só, se você não sabe qual é essa alíquota, se senta aí que daqui a pouco eu vou falar o valor dessa alíquota aí para você não se assustar, tá? Porque se você estiver em pé, eu peço que você sente, se você estiver sentado, eu peço que você deite, porque de fato não é uma alíquota baixa, tá? Mas continuando aqui, e haveria somente a cobrança desse imposto. Claro que não foi aqui mencionado se a cobrança ali de impostos sobre produtos e sobre serviços continuaria, como eu já falei, a medida ainda é muito está muito fresco, ainda vai ser muito debatida, tá? Mas a questão é o seguinte, como isso pode aí estimular a adoção cada vez maior do Bitcoin? Porque para quem não sabe, embora o Bitcoin aí não seja totalmente privativo como outras moedas como a Monero, por exemplo, isso permitiria ali que órgãos federais pudessem fazer ali a fiscalização por meio da própria blockchain, que é pública, tá? Aí o acesso de todo mundo consegue ali, a pessoa consegue ver ali as transações efetuadas. Claro que não tem CPF, não tem nome completo, não tem aqueles tipos de informações que é possível que possa ali meio que individualizar cada transação e facilitar, digamos assim, quanto quem transferiu. Mas assim, os próprios órgãos aí de tributação, a Receita, eles sabem ali como fazer esse tipo de identificação. Pode até dar mais trabalho, mas eles sabem. Tá? Mas a questão é o seguinte, as criptomoedas é algo novo, é algo diferenciado e sim, algumas criptomoedas permitem que você faça sonegação fiscal sim, sem que você seja detectado. Não o caso do Bitcoin. Tá? O Bitcoin ele ainda dá uma certa margem para você ser rastreado sim, mas tem outras criptomoedas que não. E aí, essa poderia ser a porta de saída aí para muitas pessoas sonegarem imposto, tá? Esse imposto aí que seria cobrado sobre as transações. E aí as pessoas vendo esse tipo de novidade, esse tipo de inovação, poderia aí recorrer às criptomoedas fazendo maior uso delas e consequentemente com a queda na arrecadação, né, com o governo ali com menos recursos, e vocês sabem ali que a máquina estatal é sustentada pelo recurso dos impostos, então com cada vez menos impostos arrecadados, com cada vez a vaca mais seca, né, com a teta da vaca cada vez mais seca, o governo tende aí a diminuir até a ruir, num caso aí muito extremo. Então isso nos levaria aí ao anarcocapitalismo completo, ao ancapistão. Isso aí é o sonho de muitos libertários. E olha só, sabe quanto é que você vai pagar de imposto caso esse imposto único passe? Lembrando, vai ser somente esse imposto segundo, que eles dizem aqui, né, vai ser um imposto único, o que se tem informações somente desse imposto, mas a questão é o seguinte, vocês se lembram da CPMF que gerou muita polêmica ali no final dos anos 90? A alíquota daquele imposto era de 0,38%. Cada pessoa ali que fazia uma transação bancária pagava 0,38% sobre aquele montante, tá? Então se você transferir ali 10 mil reais, você pagaria cerca de 38 reais de imposto. E olha só, nesse imposto único, e que também é referente aí a todas as transações, o imposto é muito maior, tá galera?
Se cogita aí na possibilidade de um imposto para quem receber de 5,6%, exatamente, por isso que eu falei. Olha só, se você está em pé, senta, se você está sentado, deita, tá? Exatamente. Você vai ser taxado aí em 5,6% sobre todas as suas transações. Então vamos dizer que você faça aquela mesma transferência ali de 10 mil reais, onde você pagaria ali 38 reais de imposto. Nesse caso aqui você vai pagar 560 reais de imposto, exatamente, sobre uma transação. Também há a possibilidade aí de se ratear o imposto para quem emite, também para quem recebe. Então, no caso, quem fosse ali transferir 10 mil reais, pagaria ali cerca de 280 reais de imposto. Quem recebesse também pagaria 280 reais para tentar amortizar, amenizar aí essa carga tributária. Então, olha só, criptomoedas que já estão aí no mercado há 10 anos, que estão ganhando muito espaço aí, tanto na mídia como na população em geral, que estão adotando muitas criptomoedas, vem um imposto como esse que acaba escancarando cada vez mais a alta carga tributária que você paga. Isso aí é um cenário perfeito aí para que as pessoas adotem de fato as criptomoedas como alternativa, tipo de roubo legalizado chamado imposto, tá? Isso é apenas uma questão de tempo. Agora eu entendo porque o Paulo Scaff falava aqui que esse tipo de medida seria um incentivo à adoção de criptomoedas, e de fato ele tem toda a razão, tá, galera? Agora falando aqui sobre a questão da taxa Selic ter caído, tá? Porque recentemente aí quem faz investimento já deve saber disso, que a taxa Selic aí caiu 0,5% ali para casa dos 6%, tá? E pode cair ainda mais. Alguns falam aí na taxa Selic de 5,5% ou 5%, exatamente. E o que isso significa? Isso aí é a taxa básica de juros ali para investimentos. Então, quanto maior essa taxa, menor será ali a rentabilidade de pessoas que colocam dinheiro na poupança, pessoas que colocam dinheiro ali no investimentos como Tesouro Direto, porque essa taxa é muito importante para fazer aí o cálculo dos tipos de rendimentos desses investimentos. E com esses investimentos aí ficando cada vez mais minguados, isso aí dá um tipo de estímulo para as pirâmides financeiras, exatamente. Pirâmides financeiras aí, quando o Tesouro Direto já estava dando aí 1% ao mês, estava oferecendo 4, 5% ao dia, já era muito rentável. Imagina agora com a queda da taxa Selic, onde os investimentos aí ficarão mais minguados ainda, onde o investimento ali no Tesouro Direto vai ser menor de 1%, onde a poupança ali tende a ser cada vez menos vantajosa. Hoje já não é vantajosa, tende a ser menos ainda. Então as pessoas ali que são investidoras ali desses tipos de modalidades tendem a correr para a pirâmide financeira, né? Os caras sabendo ou não que se trata de um esquema Ponzi, porque de fato o rendimento é muito atrativo. Tá? O problema também é que muita gente não sabe do risco que está inerente àquele tipo de esquema. As pessoas agora vão passar a investir em ações de empresas, em ativos como prata, como metais preciosos em geral e petróleo, e também em bitcoins e outras criptomoedas, porque de fato Bitcoin ainda não é regulamentado em boa parte do mundo, não tem as amarras que o mercado tradicional tem, e também com as valorizações aí que tanto pode ocorrer tanto para baixo quanto para cima, quando a gente está vendo agora, né, que está tendo aí uma movimentação louca do Bitcoin. O Bitcoin sobe e desce numa escala muito forte aí em questão de minutos. Então com esse tipo de movimentação, claro que pode haver uma grande movimentação para baixo quanto também para cima, e muita gente está se aproveitando dessa movimentação para cima, está conseguindo ganhar dinheiro. Isso serve aí de vitrine para que outras pessoas olhem e pensam: olha, aquele cara está ganhando dinheiro com Bitcoin, eu estou aqui me ferrando colocando aí dinheiro na poupança. Não, vou tirar dinheiro da poupança, vou investir em Bitcoin e vou assumir o risco. E muitas pessoas estão fazendo isso. Então por esse lado é benéfico, as pessoas acabam passando a conhecer cada vez mais o Bitcoin e a investir no Bitcoin. E claro que isso aí vai trazer também uma maturidade a partir do experimento ali que a pessoa for ali investir no Bitcoin, que tomar ali seus prejuízos e também tiver seus lucros, vai passar aí a investir de forma consciente, deixando o mercado cada vez mais maduro. Agora o problema é o investimento em pirâmides financeiras. Não que eu seja contra, se você sabe do risco que você está correndo, tá? Assim, você faz com o seu dinheiro o que você quiser. Eu sou muito bem resolvido em relação a isso. Antes eu tinha um problema em relação às pirâmides. Olha, eu acho o seguinte: você quer investir em pirâmide com o seu dinheiro, você não coloca ninguém na rede, sabendo do seu risco, o problema é seu, tá? O dinheiro não é meu, o dinheiro é seu, você faz com ele o que você quiser. Agora, o problema é que isso pode acabar estigmatizando o Bitcoin, tá? Isso aí pode acabar manchando a imagem das criptomoedas. De algumas pessoas aí que não sabem do que estão investindo, então pessoas que sabem e acabam atrelando aí, quando perde dinheiro, a má fama ao Bitcoin, tá? Sendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Mas a gente agora vai ver esse tipo de investimento, entre aspas, né, digamos assim, aumentar drasticamente. Pode ter certeza. Pois é, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? E nos vemos na próxima.